Boa noite, meus amados irmãos. Vou convidar a igreja para ficar de pé, onde nós vamos começar mais um estudo. Irmãos, hoje o estudo ele é mais recapitulativo. Por que é tão importante esse estudo recapitulativo? Do capítulo 11 até o começo do capítulo 16, vai haver digamos assim, um grande prelúdio, onde vários assuntos vão ser tocados que até agora nós não tocamos. Nós vamos lembrar de um monte de acontecimentos que houve desde o capítulo 4, que é o capítulo do trono, o grande trono de Deus, e que nós vamos relembrar e relembrar, só que agora cada vez com mais detalhes. Por incrível que pareça, vários detalhes serão acrescentados e várias imagens serão colocadas. Então é muito importante que hoje nós tenhamos essa recapitulação. Por quê? Porque nós vamos precisar de um aporte, uma base maior, umas definições exatas do que é tudo aquilo que nós estudamos até agora, porque as coisas me parecem que vão ficar um tanto quanto mais simbólicas daqui para frente. Então eu convido a igreja para orar juntamente comigo, pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia e que venha nos ajudar. Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Sabemos que o tempo hoje está um pouco chuvoso, mas nós somos gratos por isso, e o Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, pedimos que o Deus Espírito Santo venha e nos elucidar, trazer luz às palavras que aqui estão, e que nós também, Senhor Jesus, tenhamos convicção das coisas que aprendemos, e que, Senhor, esse estudo do Apocalipse, Pai, não é uma questão de especulativa, não que nós queiramos de alguma forma ter uma visão profética das coisas em seu sentido de saber todas as coisas, mas que nós compreendamos o propósito desse livro para nossas vidas. Pai, nós pedimos ao Deus Espírito Santo que nos acompanhe, pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e olhos espirituais, pedimos que o Senhor venha abençoar a mente de todos aqueles que verão e ouvirão as palavras que aqui estão, Pai, e que o Senhor possa nos direcionar da melhor forma possível. É o que pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos voltar o capítulo 11 e nós vamos recapitular o capítulo 11 até o verso 15, e depois que nós recapitularmos o 11 até o 15, a gente vai continuar prosseguindo o 16, o 17 até o verso 19. Então vamos ler todo, capítulo 11 todo. Os irmãos me acompanhem, por favor. Capítulo 11 do livro do Apocalipse. Capítulo 11, todo o capítulo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcanharão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Assim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar,
a besta que surge do abismo pelejará contra elas e a vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão os presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º aio, eis que sem demora vem o 3º. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Amém? Irmãos, o que vocês perceberam no capítulo 11? No final do capítulo 11? Que o mundo acabou. Acabou. Vocês viram os últimos versículos? Acabou. Você vê que no verso 16, aqueles anciãos que estavam lá, o que eles fizeram? Renderam graças ao Senhor e ainda produziram um texto doxológico que está no verso 17: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Não é isso que está acontecendo aí? E o que ele fala? Chegou, porém, o dia da tua ira, verso 18: tempo determinado para serem julgados os mortos. E para fazer o quê? Recompensar os santos e todos aqueles que acabaram sofrendo. E no verso 19 fala o quê? Então abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E aí no final, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Quando que aconteceu isso, irmãos? Final do capítulo 9. Vocês lembram? Entre a trombeta, entre o último selo e a primeira trombeta, não foi isso que aconteceu? As mesmas palavras. Mais uma vez, o capítulo 11 encerra
já a terceira narrativa, eu acho que é a quarta narrativa já, sobre a destruição do mundo. Então aqui se encerrou novamente. É isso que nós temos que ver. Entendam bem, cada assunto ele é cronologicamente posto, mas os 24 capítulos eles não estão em ordem cronológica. Por quê? Mais uma vez, trazendo à luz essa ideia, ele conta o primeiro ciclo, que é curto, depois ele amplia o círculo com mais detalhes e reconta a mesma história. Pela terceira vez ele amplia mais ainda o círculo, contando a história com mais detalhes, às vezes partindo da vista do trono, às vezes partindo da vista da terra, às vezes sobre a perspectiva daquele que vai ser julgado, às vezes da perspectiva daquele que é santo, às vezes da perspectiva daquele que está sendo julgado, e às vezes então você vai perceber que muda toda hora, entre aspas, muda-se, mas na verdade é o ciclo que está ampliando. Por isso que nós falamos que a leitura bíblica, ela é uma leitura cíclica. A leitura do livro apocalíptico, ele é uma leitura cíclica, ou seja, ciclos que vão se aumentando e vão se enriquecendo de detalhes. Justo posto isso, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no capítulo 11, aqui no finalzinho do capítulo 11, vocês vão ver que vai ter um grande prelúdio do capítulo 12 até o capítulo 16. E do 12 ao 16 vai ter vários comentários que vão se encaixar nas 3 contagens do fim do mundo que nós já fizemos. Ou seja, no capítulo 12 vai se introduzir o que? A besta, vai se introduzir aqueles que perseguem a igreja, os falsos profetas, vai a grande besta, as cidades. Você vai ver um monte de história sendo contada. Para quê? Só para explicar essa besta que foi mencionada no capítulo 11. Aí você vai ver detalhes que estão faltando ser contados no capítulo 11. E esses detalhes vão ser contados nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Aí no verso 16 vai começar tudo de novo. No capítulo 16 começa a recontagem desde o começo, do começo da era da igreja até o final da era da igreja. Quer ver isso bem claro no verso 12? Olha só, eu vou ler para vocês. Viu-se um grande sinal no céu. Primeiro, olhem para mim. Qual era o grande sinal da vinda de Cristo? Quando Cristo ia nascer, o que aconteceu quando Cristo nasceu? A estrela. Porque aí vieram os 3 reis magos, que não eram 3, que não eram reis e que não eram magos. Vieram os sábios do Oriente ver Cristo nascer. Então olha só, e viu-se um grande sinal no céu, essa estrela, e uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem é essa mulher? Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ao mesmo tempo é Maria e ao mesmo tempo é a igreja, porque através do nascimento de Cristo nasce a igreja. E qual é essa igreja? A igreja dos 24 anciãos, que representa o que? A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Só que no momento em que acontece isso, o que acontece também no verso 3? Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas, sua cauda arrasta 1/3 parte dos anjos do céu.
E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem que era o grande dragão, o grande poderoso, que estava esperando o filho da mulher nascer para poder matá-lo? Herodes. E ao mesmo tempo que é Herodes, também é o inimigo que persegue quem? A igreja. Vocês estão vendo? E nasceu-lhe um filho, pois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Salmo de número 2. O salmo messiânico, vocês lembram do salmo número 2? Que fala que o ungido regerá com um braço de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso aqui a gente vai falar. Mas o que eu estou dizendo, vocês estão percebendo que começa a contar a história da igreja de novo? Já no capítulo 12, ou seja, já está resumindo toda a narrativa da igreja, quando ela começa, a nova igreja, a nova Israel, nascida de Cristo. Que é o período que o ungido reina sobre a terra. Não que ele reinará, mas que ele reina sobre a terra. E nós vamos conversar um pouco também sobre isso hoje. Por isso que eu falei que nós vamos ter que fazer uma recapitulação, para quando nós chegarmos no capítulo 12, a gente não ficar borbolestando. Para a gente não ficar perdido aí nas coisas que aconteceram. Meus amados, vocês prestaram bastante atenção na última vez em que nós falamos sobre esse texto, na quinta-feira passada. Eu sei que eu dei algumas informações, mas eu esqueci duas informações importantíssimas na aula passada. Primeiro, os 1260 dias, os 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu esqueci de falar sobre isso. Foi? Verdade, né, irmã Duda? Então eu acabei esquecendo de falar isso. Outra coisa que eu esqueci de falar também é sobre o átrio dos gentios, que está aqui no texto, e eu também não comentei sobre o átrio dos gentios. Por que eu não comentei? Semana passada nós estávamos com visitantes e eu não queria deixar as coisas tão complexas, porque às vezes a gente quer explicar, mas às vezes requer muito conhecimento que já foi ensinado anteriormente. Então por isso que é necessário que acompanhe todos os cultos, para que você entendam definitivamente o que o livro, qual é a proposta do livro. Por isso que eu vou recapitular tudinho hoje, tá? Espero que os irmãos tenham paciência e vamos comigo. Vamos lá. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Irmãos, esse é o verso 1, tá? Do capítulo 11. O que nós podemos prestar atenção aqui? Nós sabemos que a cana, ela é uma vara de medir, ou seja, ela é como se fosse um metro, né? Uma barra de 1 metro. A intenção de medir aqui é uma questão de avaliar, é contar, é observar. Por quê? Se você mede, você sabe a proporção do que aquilo é, você sabe o real valor daquilo. Ou seja, ele fala, vai lá e dê valor àquilo, ou seja, mede o quê? O templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Parece, irmãos, o templo, o altar e o que neles adoram. Você vê que essas 3 coisas estão juntas. Por quê? Por que essas 3 coisas estão juntas? Templo, altar e o que neles adoram. Irmãos, essa é a tríade da adoração, né? Onde você vai adorar? No templo. E aonde que Deus está? Soberano em seu altar. E quem faz isso? Aqueles que o adoram. Irmãos, a pergunta que eu faço hoje é uma pergunta que eu faço sempre: é possível ser cristão sem congregar? É possível ser cristão sem fazer parte de uma igreja?
Tem um grupo aí que diz que é possível, mas a partir do momento que vocês se juntam, tem ceia do Senhor, tem batismo e tem uma liderança, é igreja. Você pode falar que é desigrejado, mas é igreja. Não, ninguém aqui é líder, mas é o cara que vai fazer o batismo. Quem que é o cara que faz o batismo? Gente, me ajuda. Você pode mudar a semântica, mas na verdade essa é a proposta. E o anjo foi lá medir, dá essa ideia de uma observação miraculosa, aquela visão investigativa. Deixa eu ver, está tudo certinho aí? Deixa eu medir, vamos ver se está tudo certo mesmo, vamos ver se está dentro dos padrões de qualidade. E nós citamos isso, que isso já aconteceu várias vezes. Nós vamos ver isso em Ezequiel capítulo 4, sobre a medição do templo. A proposta da medição do templo era uma profecia de uma medida que Deus estabeleceria para o templo, para a igreja, para o altar. Engraçado que essas medidas que está no profeta, ela não corresponde à medida do último templo. Então, por causa disso, se era uma profecia que era para acontecer na época de Cristo, então isso sugere o quê? Que eles teriam que construir o templo com aquelas medidas. Logo, o templo de Jerusalém é conhecido como quem? O templo de Herodes. Não era o templo de Deus, era o templo de Herodes. Assim como o templo de Salomão não era o templo de Deus, era o templo de Salomão. Vocês podem ver que Davi, quando ele, anteriormente aos templos, ele mesmo disse para Davi: eu não habito em templo feito por mãos humanas, eu não habito. Então ele habita em qual templo? Nós vamos perceber isso no Novo Testamento, que o templo, o altar e os que eles adoram é uma coisa só. Porque nós adoramos o Senhor em seu altar em nós mesmos, nós adoramos Deus no templo em nós mesmos, e nós por si só somos aqueles que adoram. Então a construção do templo aqui, ela tem outros princípios, porque a construção do templo é feita através de Cristo Jesus. Porque ele falou: em 3 dias eu derrubo e reconstruo o templo, o santo, ele reconstrói tudo. Mas só que tem uma grande questão aqui, verso 2, ele fala assim: deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos lá? Começa o reboliço? Meus amados, olha só, pediu para medir tudo, só não pediu para medir o átrio dos gentios. O que era o átrio dos gentios? Na época de Jesus, até na época do templo, o átrio do gentio é aonde qualquer cidadão comum poderia chegar. Qualquer um. Então assim, você poderia ser quem você quisesse, você ia chegar lá, você poderia entrar no átrio do templo. Só que vocês percebem aqui que ele falou: não meças, ou seja, não qualifique. Por quê? Porque foi dado às nações, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 1260 dias, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso significa que vai ter um período em que templo de Deus, que somos nós, que somos templos do Espírito Santo, como a gente já viu isso no culto passado, o altar de Deus, que nós também somos o altar de Deus, e nós também somos adoradores, ou seja, os que foram medidos, eles serão guardados, mas aqueles que não são guardados é o que? O átrio do gentio. O que era considerado gentio? Pagãos, gente pecaminosa, gente que não tem nenhum compromisso com Deus, e eles vão acalcanhar e pisarão esta parte
durante 42 meses. Ou seja, nós vamos estar lá, nós vamos estar próximo a eles vão pisar por 42 meses. Isso significa que haverá um tempo em que as nações da terra perseguirão a sua igreja, só que a sua igreja vai estar guardada, porque ela foi medida. Ou seja, medir significa guardar. Então parte da igreja será guardada, ou seja, essa parte que foi medida ela será guardada, mas o átrio do gentio não. Então, e que está dizendo aqui que os gentios vão acalcanhar os seus pés, vão pisar. Em outras palavras, é a ideia de que eles vão, digamos assim, profanar o local santo. Essa que é a grande pedida do que parece que o texto nos dá essa ideia. Então, irmãos, eu já expliquei que o altar e os que nele adoram e o templo agora somos nós. Eu já expliquei isso porque eu citei Gálatas capítulo 4, verso 3, Colossenses 2, 8, Gálatas 4, 9, para mostrar que o templo, o santuário, somos nós. No Novo Testamento é representado pelo povo santo que foi salvo. E eu falei também na aula passada que essa questão da vara de medir, esse texto está em Ezequiel, tá? No capítulo 40, verso 5, está escrito assim, olha só, no 40, verso 5: havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado de palmo, e ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Ezequiel 40, 5. E no Ezequiel 42, 20, está escrito assim: mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então, essa medição que está em Ezequiel 42, 20, é para fazer a separação do santo dos santos, do altar e o que nele adora, e os gentios que eram profanos. Então é daí que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, está tirando esse conceito de separar esse povo. Ou seja, medir, na verdade, é dividir o que é santo e o que é profano. Essa é a ideia. Só que agora nós temos um problema, porque essa divisão entre o santo e o profano, irmãos, ela está dizendo que é por 42 meses, é isso que está a versão? 42 meses. De onde o nosso amado João está tirando essa revelação? Todos aqui já deveriam saber da onde que ele está tirando essa revelação. Irmãos, eu poderia, e vou fazer isso, na verdade, se eu não me engano, é Daniel, deixa eu ver aqui, ó. A primeira referência que você pode encontrar, ela se encontra em Daniel, do capítulo 7, do verso 21 ao verso 27. Eu vou citar Daniel, Daniel 7, do 21 a 27, mas vocês vão descobrir que na verdade é uma paráfrase do capítulo 12. Presta bem atenção. Eu cheguei a comentar com vocês, a gente leu alguns textos do capítulo 12, né? Mas olha só o que está escrito em Daniel: e eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha só, vocês viram, né? O santo, o Altíssimo e os santos que possuíram o reino.
Assim diz: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Irmãos, olha para mim. Essa profecia de Daniel é muito interessante, porque na época de Alexandre o Grande, esse homem ele conquistou todo mundo conhecido. Ele foi parar lá na Índia, pra vocês terem uma ideia. O homem era terrível, o Alexandre o Grande. Ele foi um reino um período curtíssimo, e ele morreu misteriosamente. Mas esse homem, ele conquistou reinados absurdos. Só que por ele ser tanto homossexual quanto a questão de que esse grande imperador, ele não tinha filhos, o que ele fez? Ele dividiu o reino em 4 tetrarcas. Essa palavra é muito comum no Novo Testamento, tá? Ele dividiu todo o reino dele em 4 partes, e ele estabeleceu reis, ou seja, os tetrarcas eram os grandes líderes de vários povos, ou seja, cada região recebeu um nome e ele tinha um responsável direto por essa área. Chegando assim, vamos ver de novo? O verso 22? Não, o verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E quantos 10 chifres daqueles mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Deixa eu contar a história para vocês. Aí teve uma briga entre o reino Ptolomaico, vários outros, os Seleucidas, o reino dos Ptolomeus, todos esses foram subjugados por um só. E esse é o grande imperador de Roma. Vai indo. Só para vocês terem ideia como é que era, foi bem certeira essa profecia. E profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então esse rei, ele vai vir e ele vai destruir o santo do Altíssimo, e mudará os tempos e as leis. Quando que aconteceu isso, irmãos? Vocês já ouviram falar do Arco do Triunfo? Vocês já ouviram falar isso, que está na França? Gente, o Arco de Tito é chamado de Arco do Triunfo. É quando os reis lutaram contra Jerusalém, prevaleceram. Lá tem a foto do rei Ptolomeu, do imperador, com a minorá na mão, e o templo foi todo destruído. O que aconteceu? Olha só, o que aconteceu nesse período? O santo foi destruído. Só que aí o que aconteceu? E eles são entregues na sua mão por quanto tempo? Aí ele falou: por um tempo, e tempos, no caso 2 tempos, e a metade de um tempo. Ou seja, me parece que o tempo começou a ser contado a partir do momento em que o templo foi destruído e as leis foram mudadas. Vamos continuar lendo, vamos lá. É daí que vem essa questão de tempo, metade de tempo e 2 tempos. Parece que João interpretava esse texto como nós estamos interpretando aqui, tá? Verso 26: mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino, um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso vai ser contado a partir de quando? Quando começar? Um tempo,
2 tempos e a metade de um tempo. Isso significa o quê? Significa 3 anos e meio, que significa o quê? 1260 dias. Ou seja, esse período parece que é o período da igreja. Parece que é o período da igreja. Por que eu sei disso, que é o período da igreja que se inicia a partir de Cristo? Como que eu sei disso? Por quê? Porque nós temos aquela máxima que eu sempre disse para vocês. Qual que é o melhor intérprete da Bíblia? Ela mesma, a própria Bíblia. E nada melhor ainda quando o texto, a resposta do texto está no próprio texto. Capítulo 12 de Apocalipse. Logo aí, ó. Vamos ler? Eu já li para vocês, na verdade, mas eu vou ler de novo. Capítulo 12 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 6. E viu-se um grande sinal no céu, eu já expliquei. Uma mulher vestida de sol, eu já expliquei. Tendo a lua debaixo dos seus pés, eu já expliquei. Uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, que são os 12 apóstolos. E estava grávida e com dores de parto. E gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Irmãos, eu poderia explicar isso tudo agora, mas vai perder um pouco da graça no próximo culto, tá? Diademas são alianças, tá? Chifres são poderes, só para vocês terem uma ideia, tá bom? O grande dragão, ele é interpretado como a serpente do Éden, o grande enganador, tá bom? E sobre as suas cabeças 7, ou seja, grande, 7 cabeças. 7 cabeças por quê? Porque ele tem domínio dos pensamentos. Parece que ele povoa todas as mentes. Vocês percebem isso? 7 cabeças. 7 é aquela totalidade geral. Ou seja, parece que tudo está conciliado com ele, as mentes, as cabeças. O sistema do mundo, irmãos, parece que eles são gêmeos. Você vê que o mesmo pensamento pernicioso de um povo é o mesmo do outro, é o mesmo do outro. Parece que todos eles conspiram. A maldade, os assassínios, os estupros, flagelos, tudo vem deles. Parece que ele tem uma cabeça só. Então essa é a ideia, tá bom? Ter uma aliança, os poderes, vão todo mundo pensar junto. É o sistema mundial, irmãos. É o governo mundial. Eles têm 7 cabeças. É o mesmo pensamento. É a nova ordem mundial. É a Agenda 2030. Todos os povos corruptos, essas pessoas terríveis, endemoniadas, que querem subverter nossas crianças, querem usá-las como materiais, querem, enfim, irmãos, dominar o mundo. Ou seja, vamos continuar. E o que acontece? E a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu. Mais uma vez, irmãos, o que são estrelas dos céus? Significam os grandes e poderosos. E lançou-se sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Nesse momento é representado por Herodes. E deu à luz um filho, homem, ou varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para onde? Para Deus e para o seu trono. Quando que aconteceu isso com Jesus, irmãos? Quando ele foi crucificado. Então, quando começa o período? Quando ele foi arrebatado para o céu. Quando que começa o Novo Testamento? Quando Jesus foi arrebatado para o céu. Porque através da morte e ressurreição, a palavra arrebatado faz muito sentido, né? Ele foi tirado, subiu. Então ele foi arrebatado para o céu. Presta bem atenção, não foi para outro lugar, foi para o céu.
Então onde Cristo está reinando no seu trono? Onde? No céu. Então o reinado milenar de Cristo é onde? No céu. Agora nós temos que saber em qual tempo que ele vai reinar. Olha só, e ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, tinha um trono preparado para Cristo. E quando alguém vai para o trono, ele faz o quê? Reina. Então olha só, e a mulher fugiu para o deserto. Quem é a mulher? A igreja. Lembra que eu expliquei que a mulher é a própria igreja? Não é isso? A mulher não é chamada de noiva de Cristo. A igreja não é chamada de a noiva de Cristo. Ou seja, você pode perceber que daqui para trás ele conta a história da antiga igreja que é representada pela própria mãe de Jesus, que são os 12 patriarcas que estão com ela, as 12 igrejas do Antigo, os 12 do Antigo Testamento, né, que a gente chama aí dos profetas e tal, aquela coisa toda, esses 12 que representam a igreja do Antigo Testamento. Agora vocês percebem que a mulher agora fugiu para o deserto, onde ela tinha o quê? Um lugar preparado por quem? Por Deus, para que ali ela fosse o quê? Alimentada. Significa o quê? Que ela fosse o quê? Guardada. Durante quanto tempo? 1260 dias. E o que é 1260 dias? 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está aí, gente. Então, que período é esse? Que ao mesmo tempo o átrio dos gentios é pisado e ao mesmo tempo a igreja é guardada. Quando que começou esse tempo? Na vinda de Cristo. Isso já aconteceu aí, vai para 2000 anos que isso aconteceu. Então esse período aqui, ele não é um período literal. Esse período de 1260 dias é o período da igreja, é a era da igreja. Ou seja, onde Cristo reina no céu, e mesmo em meio à perseguição dos gentios, que vão espizinhar o que? Os átrios. Ou seja, eles vão estar perto dos cristãos, do santo, do santíssimo e do altar. Eles vão estar próximos lá. Só que a palavra pisar aí significa o quê? Desonrar, profanar. Lembra que nós lemos em Ezequiel 42:20 que medir significa separar o que é santo e profano? Por mais que essa gente faça parte da igreja, que ela pise nos átrios, mas o próprio anjo já separou o que é santo e o que é profano. E nós, mesmo em meio à perseguição que virá cada dia mais forte contra os cristãos, mas mesmo diante dessa perseguição e as nações se levantando contra nós, o que vai acontecer aqui? A igreja, ela vai fugir para um lugar, e esse lugar foi preparado pelo próprio Deus, e ali o que vai acontecer? Ela vai ser alimentada durante 1260 dias. Você sabe qual é a imagem que está sendo dita aqui? Vocês não têm nem ideia do que está sendo dito aqui, né? Eu vou explicar para vocês. Por que essa figura de linguagem apareceu aqui? De novo, essa imagem que está sendo implantada aqui. Irmãos, quem é que conhece a história de Elias? Todo mundo aqui conhece a história de Elias. O que aconteceu quando Elias profetizou contra Jezabel e matou aqueles profetas de Baal e de Aserá? O que aconteceu? Ele fugiu por causa da perseguição. Ele fugiu para onde? Para o deserto. E o que aconteceu no deserto? Ele foi alimentado. E você sabe qual é o período que ele profetizou que não ia chover mais para o rei Acabe? Adivinha por quanto tempo? 1260 dias.
ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses. Como que eu sei disso? É estranho, porque em 1 Reis 18, ele não fala exatamente o que aconteceu. O próprio profeta, ele fala assim: depois que ele fugiu para o deserto e ficou escondido por 3 anos, ele voltou. Então assim, não dá a data exata, mas graças a Deus que Tiago tinha a resposta. Vamos lá ver? Mas Tiago lembrou. Tiago lembrou, irmãos. E quando ele lembrou, o que ele fez? Deixa eu ver onde está aqui, Tiago, onde está tu, Tiago? Vem cá, vem. Isso eu separei aqui. Tiago 5,17. Tiago, meio-irmão de Jesus, capítulo 5, verso 17. Olha só o que Tiago diz. A minha versão ainda deixa bem claro aqui. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu sobre a terra. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse período de segurança é um período que parece que foi dado para que Elias, que representando ali essa mesma situação, agora está apontado para essa, digamos assim, para essa parte do texto, onde a igreja vai ficar o quê? Protegida por todo o período da igreja. Não é que ela não vai viver momentos de dificuldades, não é que ela vai ficar feliz da vida enquanto o pau está quebrando, pessoas estão morrendo, aquela situação toda. Não é isso. Eu estou falando porque que o próprio Deus, ele vai manter a igreja sustentada. Porque Elias, ele foi lançado para o deserto, um lugar onde Deus preparou para ele. E chegando lá, o que ele fez? Ele comeu e bebeu. Ele comeu do riacho, ele bebeu do riacho, e os corvos alimentavam ele. Agora, quem é os corvos, quem não é? Tem gente que tem dúvida, será que foi corvo mesmo e tal? A palavra corvo e árabe é a mesma palavra, tá? Então, de repente, pode ser os árabes que alimentaram, mas isso já é uma outra conversa. Mas o que acontece? Então, Elias foi alimentado durante esse período. Quando o rio secou e os corvos não deram mais alimento para ele, aonde que ele foi bater? Na porta da viúva. Entendeu? E ele comeu lá, na casa da viúva. Então ele foi sustentado lá, na casa da viúva. Então, meus amados, pode ser que a igreja também vai ser sustentada por alguém que não tem nada. Esse parece ser o reflexo da nossa igreja. Então, o que eu estou querendo dizer com todos esses textos que eu mostrei para vocês, bem claros, o que eu disse? Que o reino de Deus, o reino de Cristo, ele começou a reinar quando ele foi arrebatado para o céu. E quando ele subiu, quem que desceu? O diabo, o enganador dessa nação, a besta, o grande dragão, ele veio para a terra. Agora Cristo reina. Só que a tua igreja, a igreja dele, ele separou lugar para ela. Não foi isso que nós lemos? Não é isso que está aí no capítulo 12? Deixa eu ver se a gente esqueceu de mais alguma coisa aqui. No capítulo 12 de Apocalipse, de 1 a 6. Isso, vamos ver se a gente. Isso. E deu a luz lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha o seu lugar preparado por Deus, para que ela fosse alimentada durante 1260 dias, que são na realidade 3 anos e meio. Ou seja, essa figura de linguagem é a mesma figura de linguagem usada para quem? Para o nosso amado profeta Elias. Então vocês viram que interessante? Então, quando alguém falar assim sobre isso,
Que período é esse? De 42 meses, 1260 dias e tal. Vocês vão saber que é o quê? É o período em que Cristo governa a igreja. É o período da sua subida até o seu retorno triunfal. Esse é o período. Está escrito aqui, capítulo 12. E como isso vai acontecer? Está aqui nos finais dos versos que nós já estamos lendo. Então, assim sendo, e eles profetizarão por, olha só, eu já fui abaixo, calma aí. Então, ou seja, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Até aí nós chegamos. Agora no verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por quanto tempo? Por 1260 dias vestidas de saco. Irmãos, eu expliquei por que 2 testemunhas. Porque dentro da cultura judaica e semítica, para qualquer testemunho ser válido, tem que ter 2 pessoas, porque o testemunho não é válido. Então, se é testemunhas e se são fiéis, tem que ter 2. E elas profetizarão por quanto tempo? Pode ser, está aqui, por 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é exatamente a mesma coisa. Então, o testemunho da igreja vai durar quanto tempo? Vai durar a era de Cristo, vai durar a era da igreja, vai durar o tempo em que Cristo subiu e ele vai retornar. E o que ele disse quando ele subiu? E sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, qual é o período em que a igreja tem que militar, tem que profetizar, tem que dar testemunho? Qual o tempo? Na era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo, que começou, o reinado de Cristo começou quando ele se assuntou aos céus, a assunção dele aos céus. Tá, gente? Não tem mistério, gente. Vocês estão percebendo que não tem mistério agora? Ficou bem claro para os irmãos? Por que vestido de saco? Porque o testemunho é humilhante. Eu já expliquei sobre a questão de pano de saco, que é a veste da humilhação. Ou seja, é uma igreja que vai passar esse período todo sendo testemunha e sendo humilhada, mesmo sendo fiel. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo nós sendo testemunha fiel, sendo humilhados e profetizando durante todo o período da igreja, nós teremos humilhações, nós teremos perseguições, nós teremos uma série de coisas aí que nos serão atribuídas. Então, irmãos, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós já estamos no período da igreja. O Senhor Jesus já está às portas. Pode ser que o último ciclo seja contado a partir de agora. Às vezes algumas pessoas estão perguntando: nossa, Jerusalém é, como é que chama? Jerusalém é o termômetro da volta de Cristo. Gente, isso é besteira. Porque dentro dos estudos que nós estamos fazendo, Jerusalém agora é todo o povo que chama Cristo pelo nome. Porque a Nova Jerusalém, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é da terra, a Nova Jerusalém é do céu. Se nós lemos o Apocalipse 22, a Nova Jerusalém, ela não vai ser construída na terra, ela vai descer do céu. E qual é a Jerusalém que está no céu? Os anciãos, os milhares de milhões daqueles que foram mortos, daqueles que foram assassinados e daqueles que se vestiram de roupas brancas que foi dada por Cristo. Essa é a Jerusalém que desce do céu. É o Senhor, os seus anjos e todos os santos que estão lá, com seus corpos glorificados, e retornarão para a terra. Então, gente, Israel não é o termômetro de nada. Israel é o país em que nós temos que orar, assim como nós oramos pela guerra da Ucrânia,
assim como nós estamos vendo a maldade humana, o sistema maligno de Satanás, e que a gente continua orando como nação, mas é só isso, não tem termômetro nenhum. Para com essa bobagem, isso não tem nenhum fundamento bíblico, nenhum. Então, irmãos, olha só, verso 4 fala: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. O que nós sabemos sobre esses castiçais? Desde o capítulo 1 nós já sabíamos o que era. Então eles estão explicando quem são essas duas testemunhas. Você pode ver que o verso 4 ele é a explicação, o verso 3 ele precisa de uma explicação, e o verso 4 está explicando. Irmãos, vamos lá. As duas testemunhas a princípio são Zorobabel e Josué. Mas calma aí, não é o Josué lá do livro de Josué, não. É Josué o sacerdote, é aquele que estava ajudando a reconstruir o templo junto com Zorobabel. Tá bom? O que está acontecendo aqui? Esses dois homens estão trabalhando na reconstrução do templo. E esses dois homens estão colocando suas vidas a risco para manter o templo. Ou seja, literalmente eles estão construindo com suas próprias mãos. Eles estão reestruturando o sacerdócio, eles estão reestruturando tudo aquilo que o templo era antigamente. Então, ele está citando, na verdade, aquilo que está em Zacarias. E o que é o templo, irmãos? O templo é o próprio castiçal. Porque aonde tinha uma menorá, isso representava que ali era o templo de Deus. E essas duas oliveiras, ou seja, eram elas que estavam dando a sua força, a sua seiva, o seu trabalho para manter o quê? O templo construído. Essa é a ideia. E aqui está, ou seja, eu estou resumindo porque a gente já explicou isso aí na semana passada, tá? E o verso 5: e se alguém lhe fizer mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Isso aqui é a garantia que Deus está dando para as duas testemunhas de que o trabalho que elas começaram para a reconstrução do templo, no caso de Josué, do sacerdote Josué e Zorobabel, que era ele que ia garantir que essa igreja, que o templo ia ser reconstruído. Agora, essa imagem para nós hoje, no Apocalipse, significa que é Deus que garante que o nosso esforço de ser testemunha e pregar o Evangelho, é Ele que garante. E qualquer um que lutar contra nós, vai estar lutando contra Ele, e vai sair fogo de nossas bocas. E se alguém quiser fazer mal a nós, eles é que serão atingidos. Ou seja, é uma garantia, tá bom? E isso eu sei porque o próprio profeta Jeremias, ele fala a respeito disso, do fogo da condenação que saiu da boca de Jeremias. Deus falou que o fogo da boca dele ia consumir. Então, irmãos, essa mensagem para nós é o seguinte: a palavra que nós pregamos consome o pecado dos nossos inimigos, mata os nossos inimigos. Por isso que eles ficam tão ofendidos conosco, porque a palavra de Deus é pregada e eles são extremamente ofendidos. E eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. Lembrando de novo, 1 Reis aí, 17 e 18. Nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, tantas quantas vezes quiserem. Nós estamos falando aqui do poder de julgamento das duas testemunhas. As duas testemunhas, elas são tão poderosas quanto Moisés, quando ele condenou aquele povo que estava lá. E quando acabarem o seu testemunho, olha que essa parte que é interessante, irmãos. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, irmãos, há um período em que a igreja vai ser a igreja que prega.
Vai ter um período em que toda a igreja vai pregar esses 42 meses, esses 1260 dias, esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse é o período que a igreja vai pregar, que é a era da igreja. E quando chegar o final da era da igreja, o que vai acontecer? E a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá e os matará. Ou seja, nesse período, o diabo se levantará, sabendo que tem pouco tempo. A gente vai ler isso no verso 12, no capítulo 12. Ela vai partir para cima. E a ideia de matar aqui não significa que as testemunhas, ou seja, o evangelho, a igreja do Senhor, ela vai sumir. Mas vai chegar um tempo em que vai parecer que a igreja nem existe mais. Porque a perseguição vai ser tão grande, que vai ser como se ela nem existisse. Ou seja, as leis mundanas, as perseguições, as maluquices que nós estamos vendo aí, essa geração totalmente deturpada, essas coisas loucas, bestiais, vão acontecer, a tal ponto que vai parecer que a igreja acabou, mas na verdade, o que vai acontecer? E quando elas perceberem que não haverá mais um movimento da igreja, elas vão festejar, elas vão fazer festa, elas vão ficar, nossa, nós vencemos, nós acabamos com essa crentaiada, não existe mais esse povo. E está aqui, ó: e jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. O que ele está falando onde que vai acontecer que essas duas testemunhas vão morrer? Elas vão morrer no lugar onde que espiritualmente eles são de Sodoma e Egito. Vamos lá. Sodoma era conhecido por quê? Por a sua imoralidade sexual, homossexualismo, lesbianismo, toda a prática, zoofilia, toda a prática absurda de depravação sexual. E depois nós temos também quem? Egito. E qual que é a representação do Egito? Servidão, escravidão e idolatria. Vocês estão entendendo? Esses são símbolos espirituais. Vocês vão ver que todo o livro do Apocalipse só cita o quê? Babilônia e Egito e Jerusalém, porque são 3 expressões espirituais. E eles usam o quê? Onde o nosso Senhor também foi crucificado. Não que ele dá base para que isso seja uma literalidade, mas ele está dizendo que espiritualmente Jerusalém também ela é culpada de matar o próprio Senhor. E não foi Jerusalém que matou, foi o povo que estava lá. Então espiritualmente são os religiosos que matam o cristianismo. Então nós temos uma mensagem aqui para os pervertidos sexuais, para os idólatras que escravizam, e também para quem? Para os falsos profetas e para os religiosos. Nós temos uma mensagem aqui para eles. E eles vão tripudiar, eles vão achar graça. Você vê que até os de Jerusalém vão achar graça, gente. Eles vão tripudiar, ou seja, até aqueles que aparentemente são espirituais. E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, ou seja, uma fração do tempo total. Isso significa que o tempo de perseguição da igreja, ou o tempo em que a igreja parecerá que morreu, vai ser um tempo muito pequeno, em comparação ao tempo da era da igreja. Ou seja, nesse final, a igreja vai parecer que sumiu. Mas o que vai acontecer? Olha, e eles estão tão cheios de ódio da igreja, que eles vão fazer o quê? Eles vão querer que os corpos deles sejam expostos, ou seja, que eles virem exemplos na praça. E depois aqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus, ou seja, o Espírito Santo vindo de Deus, entrou neles e puseram-se de pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ou seja, a partir de agora Cristo volta.
Por quê? Porque Cristo vai trazer vivo todos os seus santos, aqueles que foram mortos por causa do Evangelho. Então, o que acontece logo em seguida, irmãos? Eu nem quero explicar muito alguns detalhes do texto, mas é só ver isso mesmo. Depois o Espírito veio sobre ele grande tremor os que o viram. Isso, irmão, aconteceu também nos dias de Noé. Vocês lembram? Que eles casavam e se davam em casamento, estava tudo normal, até que veio o grande dilúvio e matou a todos. Eles comiam, casavam, se davam em casamentos. É essa festa que estava acontecendo. E também como aconteceu com Ló. Da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então essa linguagem ainda se mantém. Então o que eu quero dizer para o Senhor, para os irmãos, que está em Lucas 17? Assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, ele vai falar sobre aquela questão, né? E no último ele fala, lembrai da mulher de Ló, ou seja, olhou para trás. Então, irmãos, e ouviram uma grande voz do céu, que ele dizia, subi para aqui, e subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Que período é esse, irmãos? É a volta de Cristo. Na hora que a igreja está lá reservadinha e tal, começaram a perseguir, e parecia que todos estavam mortos, o que aconteceu? O céu se abriu, e o Senhor disse, vem para cá. Por isso que Jerusalém, irmãos, não é uma cidade física, não está ali, a Jerusalém é celestial. E a igreja, que são as duas testemunhas, foram convidadas para onde? Foi para lá. Ouviram uma grande voz do céu, quer dizer, um relâmpago, um trovão. Ele dizia, só subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glórias a Deus. E é passado o segundo ai, e eis que o terceiro ainda cedo virá. Ou seja, a igreja foi arrebatada, imediatamente que ela é arrebatada, o que acontece? Juízo. Ou seja, até o último momento de perseguição, a igreja estava aqui, a igreja estará aqui. Ou seja, nós temos que parar para pensar que nós somos tribulacionistas. Por quê? Porque nós vamos passar pela tribulação, não tem jeito, é isso que o texto está dizendo. E quando eles são chamados para o céu, aí eles ficam, então, o terceiro ai cedo virá, ou seja, rapidamente. E o 7º anjo tocou, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos, que são quem? As duas testemunhas, e que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram. É a mesma imagem que nós temos no capítulo 4, irmãos, quando nós tivemos o primeiro ciclo da contagem, da primeiro ciclo que foi contado. E naquela mesma época aconteceu o quê? Foram julgados lá no capítulo 4, agora está sendo julgado de novo aqui, no capítulo 11. E disseram, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras e há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se quem? As nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, seus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Ou seja, ao mesmo tempo ele chama o povo, ao mesmo tempo ele galardoa,
e ao mesmo tempo as nações se enfurecem contra Deus, e Deus se enfurece contra as nações, julga elas. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e Ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Está vendo que parece que esses 15, 16, 17 e até o 19 está bem corrido? A explicação, né? Está muito resumidinha. Engano de vocês, ele está resumindo, mas ele vai gastar o capítulo 12, 13, 14, 15 para explicar esses 5 últimos versos. Por isso que vai demorar tanto vir a taça, que é o próprio juízo de Deus. E abriu-se no céu o templo de Deus. Abriu aonde, irmãos? No céu. E o que abriu lá no céu? O templo de Deus. Então, irmãos, mais uma vez, o templo. Estão construindo o 3º templo lá em Jerusalém. E pode construir 15 templos lá. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o templo ele abriu aonde? No céu. É de lá que vem o grande templo. E a arca da aliança foi vista no seu templo. Ao contrário do templo aqui na terra, que mesmo na época de Jesus não tinha a presença de Deus. Por quê? Porque a arca da aliança não estava lá. A arca da aliança estava andando por lá de fora, que era Jesus Cristo, o Deus encarnado, que tabernaculou entre nós. Então, mais uma vez, e viu a arca da aliança que estava onde? No meio do templo, que é a própria presença de Deus. E houve o que? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. O que são esses exemplos aqui, irmãos? Hein? Exemplo da destruição de Sodoma e do Egito. E os trovões é a própria voz de Deus de julgamento. Então, o que nós entendemos aqui em todo esse texto? Por que eu quis resumir? Para que isso ficasse bem claro. A era da igreja é a era dos 42 meses, que é a do 1260 dias. Por que eu sei disso? Porque o texto está falando que é só por isso. Então, a partir do 12 para o 13 não é uma cronologia. Aqui vocês viram que encerrou mais uma vez. A ira do Senhor veio, o julgamento veio, o galardão aconteceu, o reino do céu se abriu, o povo foi arrebatado e fez o quê? Fechou a conta, fechou a régua. Só que o que está faltando explicar aqui? O julgamento, o galardão, a ira de Deus sobre os povos iníquos, quem é o diabo, quem é a besta, como é que é esse negócio. Então voltou a explicar. Agora o que vai acontecer então a partir do 12? Vai começar a ser explicado tudo novamente, desde a época de Maria até voltar novamente todos os capítulos. E essa recapitulação, irmãos, ela vai começar no 12 e vai terminar no 15. Só no verso 16 que vai ser aberto o quê? Vai ser tocada a última trombeta. Só no verso 16 que vai ser tocada a última trombeta. Que a última trombeta, na verdade, é nada mais do que o primeiro cálice da ira de Deus. Aí segue aquela mesma lógica dos selos, entendeu? Das trombetas, e segue a mesma coisa. Em outras palavras, a quarta recontagem, se eu não me engano, vai começar no capítulo 16. Mas precisa muita coisa para ser explicada aqui. E esse recurso vai ter aí uns 4 capítulos aí, só para responder todas essas questões que ainda ficaram algumas dúvidas por aqui. Alguma dúvida, irmãos? Ufa, falei, né? Jesus da glória. Mas como que eu faria, né? Eu tive que recapitular mais. Não tem nenhuma dúvida, algum questionamento? Será que o pastor está errado mesmo nesse negócio aí? Será que ele falou a verdade? O pastor fica usando a Bíblia para explicar ela mesma, eu acho que fica difícil, né? Ficar perguntando, né? Possivelmente todas as perguntas que vocês fariam eu já respondi, né? No próprio texto, né? Então, convido a igreja para ficar de pé. Eu queria que aqueles que tivessem ouvido, né?
ouvindo fizesse pergunta também, porque ele vai nos ver no YouTube, né? Mas enfim, comentem, compartilhem, dá um joinha aí, para que o algoritmo lance mais tempo, porque eu meio que fui boicotado, né? Então, que o algoritmo aí consiga, nessa nova configuração aí, jogar para frente esses vídeos aí, tá bom? Meus amados, vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado mais uma vez por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo esclarecimento, pelas Tuas verdades em nossos corações. Muito obrigado pela presença dos nossos irmãos, que mesmo nesse tempo chuvoso, eles estão aqui conosco, marcando a Tua presença. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, enchendo de graça, misericórdia, e que o Senhor venha clarear nossas mentes. Que o propósito aqui não é desafiar, o propósito aqui não é dizer que o outro não saiba, mas na verdade é esclarecer as Escrituras da melhor forma possível, onde que o próprio texto se explique. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor os guarde e que o Senhor esteja sempre ao lado deles. É o que pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto de ensino de hoje.